que a gente não precisa esperar até o final da vida, até uma suposta aposentadoria para aproveitar a vida, né? Para viajar o mundo. Porque, cara, vamos lá, faz uma pesquisa com 10 pessoas, perguntar agora, qual é o seu maior sonho? A maioria da galera vai dizer, viajar o mundo. Se você ganhasse na loteria agora, o que você ia fazer com o dinheiro? Eu ia viajar o mundo, sabe? Então as pessoas hoje estão vendo que, cara, é possível levar o escritório na mochila, é possível você trabalhar de forma remota de qualquer lugar do mundo, você não precisa ser rico, ser milionário, enfim. Bem-vindos ao Abrindo Caminhos, o podcast para quem busca ser a versão mais autêntica de si mesmo. A cada semana eu converso com pessoas que são referência em empreendedorismo, arte, ciência, espiritualidade e que buscam expandir consciência no mundo. E hoje eu tenho a alegria de conversar com o Matheus de Souza. Ele é um escritor e viajante, autor do livro Nômade Digital, foi finalista do Prêmio Jabuti, o maior prêmio, como se fosse o Oscar aí dos livros no Brasil, em 2020, na categoria Economia Criativa. Em 2016, ele foi incluído pelo LinkedIn em sua lista de Top Voices, reconhecimentos profissionais mais influentes da rede. E além de escrever, ele é professor, tem cursos de escrita criativa e produção de conteúdo para a internet. O Matheus é alguém que eu já acompanho pelas redes sociais, aí acho que tem uma escrita muito sensata. Está escrevendo o segundo livro dele agora, Passageiro. E a gente conversa sobre como é viajar na pandemia, as maiores influências literárias para o Matheus, a rotina que ele tem, dia a dia, práticas, onde ele está ao redor do mundo, né? O cara está sempre viajando, estava na Macedônia, agora está no México. Sobre o fato de nomadismo digital ser um novo sucesso para as pessoas, né? E que tipo de armadilha isso pode ter. Os principais diferenciais dele na produção de conteúdo e essa mentalidade que as pessoas têm de excesso de produtividade, de ficar criando gatilhos de escassez nas pessoas, né? Qual que é a visão do Matheus sobre isso? Papo bem leve, um papo bem bacana para quem gosta de viajar, empreender online, ou simplesmente para quem é curioso. Matheus de Souza, tem um tempo que eu acompanho já online aí, né? A gente se conheceu através de um outro podcast que a gente participou, e aí desde então tenho lido seus conteúdos assim, e vejo uma voz sensata aí nesse mundo de tanta polarização, assim, cara. Então, nomadismo digital, acho que é um tema óbvio, assim, que quando a gente pensa no seu nome, no seu livro, né, finalista do Jabuti, assim, impressionante, mas o trabalho que você tem feito no LinkedIn, nos cursos, e compartilhando sua vida, realmente viajando aí nos últimos tempos, né? Recentemente estava na Macedônia, agora está no México. E eu queria saber primeiro como é que está sendo viajar na pandemia, como é que tem sido essa, comparando aí o nômade digital que você era antes da pandemia, na pandemia, e quero ouvir um pouco da sua visão também aí no pós-pandemia. Boa, Henrique. Obrigado primeiro pelo convite. É uma honra participar do podcast. E, cara, a real é que é horrível, né, viajar durante a pandemia, tá sendo horrível. Eu já fiz uns 10 PCRs no último ano, não aguento mais enfiar cotonete no nariz. E eu meio que sigo viajando, né? Agora eu vou ficar os próximos 6 meses aqui no México. E agora eu tô vacinado também, mas tá horrível viajar porque, primeiro, isso que eu falei do PCR, cara, gastei uma grana de PCR já. Não é recomendável você viajar durante a pandemia também. Como brasileiro, meu passaporte é brasileiro, não tem cidadania de nenhum país da Europa. Tem várias limitações para brasileiros durante a pandemia de viagem. E eu só segui viajando durante a pandemia porque, como eu sou um nômade, e significa que eu não tenho uma residência, eu realmente sou um nômade no sentido mais literal da palavra, eu não teria um lugar para voltar no Brasil, também teria que alugar um lugar, enfim. E no começo da pandemia eu passei 6 meses e meio na Tailândia, e aí depois eu tive que escolher um outro lugar para ficar. Enfim, passei por alguns lugares, me dei mal em alguns, né? Tu falou que foi para Macedônia. Não era a minha primeira escolha, Macedônia do Norte. Eu acho que não é de ninguém, na real. Brincadeira, um país bem legal, mas assim, para 3 dias, não para morar um mês igual eu morei. E agora eu tô aqui no México, cara, e pretendo ficar os 6 meses do visto. E aí depois não sei, cara. Não sei como que vai estar o mundo daqui a 6 meses, não sei em termos de pandemia, como que vão estar as coisas, mas eu não tenho planos ainda pós-México. Nossa, muito bom não ter planos, né? Acho que a galera tem essa ideia de ir viajar no primeiro momento para romper com esse lance do planejamento, né? Para mim foi um pouco isso, né? Eu pedi demissão há 10 anos atrás do banco e fiquei 3 anos viajando. Para mim, eu sinto que essa primeira viagem foi meio que uma fuga, assim, de uma parada que eu não curtia, que não tinha nada a ver comigo, assim. Eu olhava
aquela galera, o ambiente, assim, e via que não era meu espaço ali, né? Também não sabia muito bem o que era um espaço para mim, fui viajar, e aí foram anos viajando, mas ainda não como nômade, né? Eu tinha juntado uma grana e fui viajar. E aí depois abri a Worldpackers, empresa para ajudar a galera a fazer isso, mas vejo que tem muito ainda a ideia hoje do nômade digital como case de sucesso, assim, né, da sociedade. Hoje, antigamente era o empresário ali no jatinho com a secretária do lado. Hoje eu vejo que é o nômade digital, de alguma maneira, tomou esse lugar, né? Então eu queria saber sua percepção, assim, sobre o fato do nomadismo digital ser um novo sucesso, né? E um pouco dos bastidores, né? Dos perrengues e da realidade de esse nômade. Cara, é muito louco, porque a pandemia agora meio que forçou uma transformação digital que mais cedo ou mais tarde aconteceria. E eu acho que o mesmo estalo que eu tive, que tu teve em algum momento também, que nosso trabalho poderia ser feito de forma remota, não precisava ir para o escritório, bater ponto e tal. Muita gente teve esse estalo, percebeu isso durante a pandemia. Mas, cara, só para dar um contexto, né, me tornei nômade digital, só para a gente separar o termo também, né, o que é um nômade digital. Nômade porque não tem uma residência fixa, está sempre em movimento digital, porque utiliza da internet, do digital para executar o seu trabalho de forma remota. Nem todo mundo que trabalha de forma remota, por exemplo, é um nômade digital. Pode trabalhar de forma remota da sua casa, enfim. Mas lá em 2017, um pouquinho antes, né, eu tive esse estalo eu trabalhava numa faculdade como assistente de marketing e eu odiava não a função de trabalhar com marketing, porque eu segui por alguns anos, depois de ter me demitido, trabalhando especificamente com marketing, mas eu odiava aquele negócio corporativo, de ter que ir para escritório, enfim. Então, num primeiro momento, a minha ideia era só trabalhar de forma remota. Eu sou de Santa Catarina, de cidade chamada Imbituba. Na época, eu trabalhava numa faculdade em Tubarão. Então, a primeira ideia que eu tive, cara, eu vou conversar com os meus gestores para ver se... E, assim, essa conversa aconteceu em 2015, então a gente tem que ter todo um contexto da época também. Eu cheguei para os meus gestores da época, eu falei sobre... Não, foi em 2016, na real, essa conversa. E falei sobre trabalhar de forma remota, até ofereci que eu poderia ganhar menos, trabalhar menos horas, trabalhar de casa e tal. E, assim, ganhava R$ 1.600 na época. E aí eles falaram, não, se eu oferecer isso para você, né, esse privilégio de trabalhar de forma remota, vou ter que oferecer para todo mundo. E eu pensei, nossa, né, por que vocês não fazem isso? Então todo mundo ia trabalhar mais que isso. Só que, né, de novo, é um contexto, né? A gente está falando de 5 anos atrás, da pandemia. E aí eu percebi que, bom, se eu quiser trabalhar de forma remota, eu vou ter que criar o meu próprio trabalho. E aí entra o LinkedIn. Eu entrei no LinkedIn meio que para fazer o que todo mundo faz, que é atualizar currículo e tal. E eu descobri na época uma coisa que muita gente ainda não descobriu, que o LinkedIn se tornou uma plataforma de conteúdo também. E principalmente eu que trabalhei sempre com marketing de conteúdo, que é você escrever post para blog, esse tipo de coisa. Cara, isso é uma chance legal de eu ser visto de alguma forma, de não ser apenas um currículo, né? Eu contribuir com a comunidade, com conteúdos sobre a minha área de atuação, sobre o que eu faço. E comecei, então, a produzir esses textos para o LinkedIn. E aí, cara, comecei a receber no inbox as coisas tipo, Matheus, adoro seus conteúdos, a gente aqui na empresa adora que você posta, e a gente está precisando de um redator para o blog da empresa, você oferece esse tipo de serviço. Eu não oferecia, nunca tinha nem pensado em como que eu ia oferecer isso, mas falei que sim, dei um preço lá, comecei a oferecer esse serviço e em pouco menos de um ano eu estava ganhando mais como freela do que como CLT. É como eu disse, né, eu ganhava R$ 1.600, ou seja, eu não precisava de muito para ganhar mais do que eu ganhava, mas eu percebi, bom, dá para fazer isso aqui no longo prazo. E aí entra uma parte boa da história, porque se vocês jogam agora nômade digital no Google, aí vocês vão ver uma galera com uns MacBook de R$ 20.000 trabalhando na beira da praia. Vocês vão ver matérias tipo, fulano largou tudo para viajar o mundo. E aí sempre tem alguém que faz isso numa Kombi, né? Tem várias histórias do tipo. E, cara, a vida não é isso no meio digital. É que esse tipo de coisa rende clique, rende, né? Dinheiro, esse tipo de matéria. Então, eu sempre brinco, cara, eu não larguei nada, sabe? Para ser nômade. Eu me planejei. Então, quando eu percebi que, sim, eu consigo trabalhar de forma remota, eu consegui construir o meu trabalho, né, freelance, comecei a oferecer esse serviço como redator, eu pensei, cara, vou juntar 6 meses de dinheiro e vou me demitir, sabe? Mas ainda sem pensar em nomadismo digital, isso foi durante o processo que eu percebi. Aí eu tive o estalo de verdade, cara, e se eu trabalhar literalmente de qualquer lugar do mundo?
E aí eu ouvi pela primeira vez o termo no livro do Tim Ferriss, o Trabalho 4 horas por semana, que ainda é uma realidade meio utópica o livro dele para o profissional brasileiro, porque é uma realidade de um americano, é todo um rolê diferente, até por isso que quando eu escrevi o meu livro, eu tive o cuidado de ser um brasileiro falando, entrevistei outros brasileiros também para ficar muito mais, para não soar esse negócio utópico de, né, de largar tudo, etc. E, enfim, cara, e aí as coisas foram acontecendo, juntei 6 meses do meu último salário para se algo desse errado, uma reserva financeira, me demiti, nunca precisei usar essa grana, porque os freelas foram acontecendo, depois comecei a oferecer os meus cursos também, dei o livro, enfim, cara. Mas teve, assim, zero glamour, né? Tipo, eu não sou a pessoa do nomadismo digital que vende o lifestyle, né? Não, você tem que... Essa aqui é a única opção, sabe? Tipo, se demitam agora e comprem meu curso e façam isso e arrastam pra cima. Não. Eu sou muito cuidadoso quando eu falo sobre isso, porque, cara, larga tudo, só vai ter que fazer você começar do zero de novo em, sei lá, em 2, 3 meses. É responsável. Tem gente que larga tudo e dá certo? Tem, mas é responsável. E voltando, né, você perguntou sobre o nomadismo digital agora, né, essa nova métrica de sucesso, digamos assim, do profissional em 2021. É muito engraçado porque quando eu me tornei nômade lá em 2017, o perfil de profissional que eu encontrava na estrada, brasileiro, o gringo, era o cara freelancer, autônomo, muitos casais, eu via profissionais independentes, né, vamos chamar assim. E da pandemia para cá, mesmo com as restrições de viagem e tudo mais, eu tenho encontrado outro perfil, que é a pessoa que é CLT, que trabalha em startup, trabalha com tecnologia, com marketing, e percebeu que sim, pode trabalhar de qualquer lugar do mundo. E muitas empresas durante a pandemia liberaram o trabalho remoto, algumas agora já estão nessas de voltar atrás ou ficar no modelo híbrido, mas algumas foram inteligentes e mantiveram o 100% remoto. Mas eu tenho visto um outro tipo de perfil, isso é engraçado, digamos. É engraçado no sentido de é algo que lá em 2017 eu não encontrava esse tipo de perfil, era meio inimaginável. Eu sou muito ativo no LinkedIn, a minha principal rede até hoje de prospecção, de produção de conteúdo. E eu tenho visto muitos executivos de carreira, gente com 30 anos de carreira, que estão deixando suas posições ou estão indo para um período sabático, 1 ano viajando e tal, ou realmente estão se demitindo e abrindo suas empresas de consultoria, de mentoria, como quiser dar um nome, e trabalhando de forma remota enquanto viaja, sabe? É uma galera, né, já sênior, executiva de carreira, que está encontrando também no nomadismo digital essa, digamos... Eu não chamaria de sucesso de carreira, mas as pessoas estão percebendo que a gente não precisa... Talvez eu imagino que as pessoas estão percebendo isso, que a gente não precisa esperar até o final da vida, até uma suposta aposentadoria para aproveitar a vida, né? Para viajar o mundo. Porque, cara, vamos lá, faz uma pesquisa com 10 pessoas, perguntar agora, qual é o seu maior sonho? A maioria da galera vai dizer, viajar o mundo. Se você ganhasse na loteria agora, o que você ia fazer com o dinheiro? Eu ia viajar o mundo, sabe? Então as pessoas hoje estão vendo que, cara, é possível levar o escritório na mochila, é possível você trabalhar de forma remota de qualquer lugar do mundo, você não precisa ser rico, ser milionário, enfim, tem iniciativas como a Worldpackers, por exemplo, que podem te ajudar nas viagens, enfim, tem várias coisas rolando, né? Então, acho que, para mim, de 2017 para cá, muito influenciado, né, pelo que aconteceu dentro do contexto da pandemia, de transformação digital, acho que essa foi a grande mudança, né? Mas faz sentido total. Que assim, quem não tá vendo, quem tá só ouvindo, né? O Matheus tá numa casa bem legal ali, eu tô vendo ali no México, né? Então, assim, a galera associa muitas vezes o lance de nômade digital com um perrengue master, né? Ou associa com viagem em hotel 5 estrelas, né? Então, eu acho que o estilo que você viaja, que é o que mais faz sentido para mim. Você tem um nível aí de prosperidade, conforto, abundância, que não é o hotel 5 estrelas, mas também não é... Eu já fiquei em quarto compartilhado com 32 pessoas em Amsterdã. Então, não é... É um estilo de conforto, porque você trabalha online, você precisa do Wi-Fi, né? Então, acho que você tá meio que nesse front de uma galera que vai entrar, seja CLT, seja quem vai dar mentoria, seja quem não vai querer mais ficar numa empresa, né? Perfeito. E uma das coisas que mais me perguntam é quanto de dinheiro precisa por mês para ser nômade digital? Eu sempre respondo, cara, depende, porque realmente depende, né? Depende, e eu sempre brinco, depende de quanto perrengue que você quer passar. Tem um post seu que eu vi que você fala assim, que eu gostaria de que fosse 500 mil reais por mês. Pô. Então, é isso, cara, tipo, eu adoraria. Eu ia estar agora
em uma mansão, falando contigo da beira da piscina, tomando margarita, sabe? Mas não, assim, a casa que eu tô aqui é super legal também, mas enfim, o que eu quero dizer é que quando eu comecei lá em 2017, cara, abrindo valores aqui, tem problema em falar isso, eu ganhava como freelancer entre 4 e 5 mil reais e eu tinha essa grana guardada, né? 4 e 5 mil reais era o orçamento que eu tinha para gastar nas viagens. Isso inclui acomodação, passagem aérea, alimentação, etc. Então, eu fazia algumas coisas que ainda faço para economizar. Por exemplo, eu raramente vou em restaurante, eu compro as coisas no mercado para cozinhar em casa, que você economiza uma grana. E no começo eu fiquei também em alguns quartos compartilhados, não com 32 pessoas, mas pegava lá no Airbnb, por exemplo, tem como você ficar num quarto de uma casa, etc. Então fiquei e eu fui percebendo que isso foi essa parte não glamourosa, né? Que para mim estava sendo estressante esse tipo de coisa, de ficar nesses lugares compartilhados, porque principalmente eu que escrevo, cara, tipo, eu não gosto nem de trabalhar em cowork, por exemplo. Eu tenho que ter o meu espaço de trabalho, tá bem, tipo, de boa para trabalhar, e em espaço compartilhado eu não estava conseguindo isso. Mas também a minha grana da época, o meu orçamento não dava para pegar um Airbnb só para mim. Então eu pensei, beleza, vou ter que começar a ganhar mais dinheiro. O que eu faço agora? E eu comecei a oferecer outros serviços, aí vieram os cursos. Hoje eu tenho uma renda superior a isso. E o meu único luxo, assim, eu sou uma pessoa totalmente minimalista, mas meu único luxo é a minha moradia. Eu tenho um orçamento que varia de aluguel, né, entre R$ 2.500 a R$ 3.500 por mês. Hoje, às vezes eu gasto mais que isso. Por exemplo, eu estava na Inglaterra, fui obrigado a gastar muito mais que isso, porque, né, a Libra é super cara, Londres é uma cidade cara, então foi um lugar que eu gastei muito mais que isso. Mas eu fiquei na Tailândia, às vezes eu pagava R$ 1.500, um puta lugar legal na beira da praia. Em Bangkok, eu fiquei num prédio gigantesco, com uma piscina daquelas de borda infinita no rooftop, e tinha academia, tinha isso, aquilo, R$ 1.500. Eu tô aqui no México, tô numa puta casa legal também, tipo, tá dentro do meu orçamento esse, sabe? Então, uma coisa que eu faço também para manter isso exceto Londres, né, que foi esse ponto fora da curva, no meu rolê nômade, é ir para lugares onde a moeda é desvalorizada. E o real é a moeda que mais desvalorizou nos últimos 2 anos, mas ainda assim, tipo, dá para viver numa boa no México, dá para viver numa boa na Tailândia, na Indonésia, no Vietnã. E aí, nesses lugares, quando eu vou para esses lugares, cara, eu tento pegar um Airbnb completo para ter o mínimo de conforto. Eu sempre... Os meus filtros lá tem que ter uma cozinha, eu sempre fico atento às reviews de velocidade de internet, se a internet é boa, sempre tento ver se tem uma mesinha legal para trabalhar, esse tipo de coisa, porque, cara, é a minha casa, né? Eu não me enxergo hoje como um mochileiro que fica 2 dias no hostel, depois sai, tipo, não tenho mais idade para isso, tô ficando velho, passei de 30 já, e, enfim, cada vez mais hoje tem um termo para isso, né, que é o slow travel, né? Você viajar, que é o que eu estou tentando fazer aqui no México, de ficar 6 meses e enfim, e dar um tempo, mas acho que o meu nomadismo ideal hoje seria ficar no mínimo 3 meses em cada lugar, uma casa completinha, e isso é uma dica legal também para estadia longa, né? Que quanto mais você fica nos lugares, mais fácil você negociar um acordo, né, com o proprietário do lugar. Por exemplo, aqui, eu vou ficar esse tempo no México, cara, o preço por noite ia dar, tipo, uma puta grana no mês, assim, que tava muito fora do meu orçamento. Só que eu fui por fora, conversei com a proprietária, ela falou, não, eu até prefiro, né, pessoas que fiquem mais tempo, que não tem gente entrando e saindo o tempo inteiro, a gente negociou um preço para lugar para as duas partes e vou ficar aqui, sabe? Então, meu critério hoje de moradia é isso, cara, é ter o mínimo de conforto para poder trabalhar e, né, ter o mínimo de lazer, tá? Ter liberdade mesmo, né? Tem um post seu que eu vi também sobre os melhores países para fazer isso, e um deles se falou até da Argentina, que ele não entraria na lista ali, porque estava na pandemia, mas que é outro também aí que é pertinho e que a moeda nossa faz bastante sentido, né? Agora a China está fechado, mas em breve aí, porque muita gente fala isso mesmo, né? Mas eu não tenho grana, e às vezes é muito pertinho, é dentro do próprio Brasil. Se você tem um Wi-Fi bom, essa possibilidade de trabalhar remotamente, né? Que quem é empresário, freelancer, ou está abrindo o próprio negócio tem, ou quem está numa empresa que está trabalhando remotamente pode fazer isso como um teste, né? Mas é uma coisa que está na Europa, a galera já faz há bastante tempo, que é viajar por longo prazo, né? Você viajar por um tempo, né? Quando eu fiz isso há 10 anos, era muito ainda coisa de maluco. Hoje ainda é uma coisa um pouco alternativa, vamos dizer assim, né? E eu acho que falta pouco para esse seu
o mainstream, assim, né? Porque você já tem, assim, quem trabalha com computador e não precisa realmente estar no lugar fixo, não tem por que estar no lugar fixo. Isso é melhor para o meio ambiente, melhor para as relações humanas, melhor para a saúde mental, melhor para a eficiência econômica, e por aí vai, né? Mas a gente já vive num modelo que pessoas que tomam decisões acham que estão lidando com crianças, né? Então, assim, são crianças que eu tenho que colocar num cercadinho, que eu tenho que ficar olhando o que está acontecendo. Então, eu vejo que a galera que acompanha a gente está saindo desse modelo, porque viram que esse modelo em si não faz sentido. Mas ainda rola um medo de se jogar no desconhecido, eu vejo, né? Então, esse desconhecido, ele está cada vez mais conhecido hoje, com, como você falou, lugares, jeitos de hospedagem, jeitos de conseguir trabalho online. No seu caso, teve tanto produção de cursos ou a descoberta de uma ferramenta, de uma possibilidade de produzir conteúdo nela, o que combinou com o livro, né? Com super reconhecimento do livro. E, enfim, tem vários jeitos de se monetizar, né? Mas eu queria saber um pouco mais do livro em si, do processo da escrita do livro e do seu processo de escrita como um todo, né? Que eu vejo que, como eu falei, é uma escrita gostosa de ler, assim, dá para ver que você escreve com naturalidade, dá para ver que você está passando conteúdo, mas tem é o infotenimento, né? É o entretenimento, mas tem aprendizado, eu vejo que é uma escrita madura, gostosa de ler, que no Brasil é difícil de achar, assim. Pô, obrigado pela generosidade nessas palavras. Cara, o primeiro... Eu tô no processo de escrita agora do segundo livro, e tá sendo muito mais difícil do que foi escrever o primeiro. Porque esse primeiro livro, o Nômade Digital, ele foi lançado na metade de 2019, e eu escrevi ele durante o ano de 2018. Escrevi ele em 6 meses. O livro foi outra coisa que surgiu na minha vida por causa do LinkedIn. Uma pessoa da editora Autêntica mandou um inbox lá para mim, a mesma abordagem lá para escrever para o blog, aconteceu com o livro. Ele falou, pô, a gente gosta do que você escreve e tal, a gente quer lançar um livro sobre nomadismo digital, pensando em você e tal. E a gente assinou um contrato. Cara, foi muito fácil escrever o livro Nômade Digital, porque é algo que eu já vinha produzindo há um tempo, há um pouquinho mais de um ano, conteúdos sobre nomadismo digital nas minhas redes. Eu já sabia o que funcionava e o que não funcionava. E como é um livro de não ficção, ele pode ser classificado como negócios, como desenvolvimento pessoal, o meu processo foi tipo o TCC da faculdade, sabe? Então, a primeira coisa, que foi um exercício que eu fiz junto com o meu editor, primeira coisa, né? Nomadismo digital. O que eu preciso falar sobre nomadismo digital? Eu vou ter que dar uma introdução sobre o que é, eu vou precisar responder o por onde começar, eu vou ter que falar sobre os tipos de trabalho que as pessoas podem fazer de forma remota, eu vou ter que falar sobre planejamento, eu vou ter que falar sobre grana, eu vou ter que falar sobre viagens, ferramentas de viagem, enfim. Então, eu coloquei isso de uma forma estruturada no sumário, e aí dentro do sumário é isso que eu falo que foi, tipo, no TCC que a gente tem o objetivo geral, os objetivos específicos, aí eu fui detalhando o que eu precisava falar em cada coisa. E aí foi muito fácil, cara, o processo Foi tão fácil que eu tinha um prazo de 6 meses, eu fui meio deixando, assim, pro último dia. E eu escrevi de verdade o livro, cara. Desses 6 meses, eu escrevi 2 meses. Que o primeiro capítulo, para mim, foi o mais difícil, que, para mim, o que me faz continuar lendo ou não o livro é o primeiro capítulo. Então, eu pensei, cara, eu tenho que fazer um primeiro capítulo muito foda. E eu levei 1 mês nesse primeiro capítulo, e eu fiquei satisfeito com o conteúdo, mostrei para algumas pessoas, as pessoas gostaram, meu editor gostou. E aí, cara, eu fiquei numa procrastinação, assim, até começar o segundo. E aí, lá em dezembro, cara, eu escrevi o livro inteiro. Assim, tipo, no meu último prazo, eu tinha que entregar até dia 31 de dezembro de 2018, e eu entreguei dia 31 de dezembro de 2018, versão final. E aí leva, né, como tem revisão, tem que fazer diagramação, etc., aí leva uns meses até ser publicado. Ele foi publicado na metade de 2019, e aí no ano seguinte ele foi finalista do Jabuti, e é louco isso do Jabuti, porque eu não sabia que eu estava concorrendo, porque quem escreve as obras no Jabuti geralmente são as editoras. Assim, se dependesse de mim, se eu fosse um autor independente, eu ia perder os prazos, eu nem ia escrever o livro, então ainda bem que eu tinha editora por trás para fazer isso. E cara, eu acordei um dia com uma mensagem, uma pessoa me dando parabéns por causa do Jabuti. Como assim? O que aconteceu? E, tipo, já era lá a lista de finalistas, né? Teve 2 listas. A primeira de 10 finalistas, eu tava nessa lista. Depois saiu uma de 5 finalistas, eu saí na lista dos 5. E aí era o evento mesmo, né? Eu tive azar que
por causa da pandemia, o Prêmio Jabuti é tipo o Oscar da literatura, né? Então, no Brasil, né? Então tem o evento, tem tapete vermelho, tem aquelas coisas todas. Só que por causa da pandemia foi online, cara. Eu não tive... Fui finalista do Jabuti, mas não rolou o tapete vermelho. Não rolou isso. Mas enfim, cara, foi do caralho. Tipo, e aí, né? O livro ganhou mais visibilidade ainda. Assim, já estava em alta o tema no humanismo digital, né? Por causa da pandemia. Então, direto eu estava sendo chamado para entrevista, podcast, etc. E aí teve mais ainda esse gásinho aí final no processo de divulgação do livro, né, por causa do Jabuti. E agora esse segundo, cara, tá sendo mais difícil porque ele é um livro com crônicas de viagem, só que entre uma crônica ou outra tem alguns ensaios também. É um livro que ele pega o período de 2019 a 2020 e é um período que eu estava viajando sozinho, então tem quando eu falo ensaio, são algumas reflexões também sobre viajar sozinho, sobre o ato de viajar, solidão, enfim, e junto das crônicas. E o grande problema desse, cara, porque não é um livro que dá para usar o processo que eu usei no primeiro de fazer esse TCC, porque eu tô contando histórias. E, assim, eu tô escrevendo ela agora, em 2021, e eu tô tendo que puxar coisas, né, de 2019, assim. Felizmente, eu anoto muito, assim, as minhas coisas, meu processo criativo é assim. Às vezes, eu publico um negócio hoje que eu escrevi a ideia, sei lá, 2 meses atrás. E quando eu anoto essas ideias, é meio um processo que alguns escritores chamam de fluxo de consciência. Eu só vou, tipo, escrevendo a ideia sem me preocupar, se está rolando uma concordância ali, tem vírgula, sabe? Só noto, e depois eu vou. E outra coisa que está me ajudando muito nesse processo do livro são fotografias e vídeos que eu vou fazendo nos lugares, porque eu posso recuperar detalhes, sabe, de coisas de um lugar que eu tive, enfim. Então está sendo um processo de revisitar esse passado. E, por um lado, isso está sendo gostoso, porque essa é uma dica que o Hemingway fala muito, né? Falava, né? Infelizmente se foi faz um tempo, mas que ele nunca escrevia sobre uma cidade enquanto ele estava na cidade. Porque quando, cara, eu tô revisitando alguns lugares que, tipo, a gente escreve com um certo saudosismo, sabe? O texto fica mais bonito, eu acho, mas tem uma certa melancolia ali que, por exemplo, se eu fosse escrever agora sobre o México, eu ainda ia estar muito, né? Muita informação e tal. Então, não deu tempo de sentir saudade ainda do México para escrever sobre ele, sabe? Então, isso está sendo legal. Só que o que me freou um pouco também a pandemia, porque o meu plano era, no começo de 2020, eu ia viajar por todo o Sudeste Asiático, e eu cheguei na Tailândia e as fronteiras mundiais fecharam. Então, tipo, aí eu pensei, tá, e agora, cara? O que eu faço, né, com o livro? Passou um ano inteiro, eu fui sair da Tailândia no final do ano, quase. Não tinha escrito uma linha, porque eu até coloquei o livro, né, tipo, na gaveta, não sabia o que fazer com ele. Só que, cara, eu vivi na Tailândia um momento que a gente jamais, quem for pra Tailândia nunca mais vai ver uma Tailândia desse jeito. Fecharam as fronteiras lá em fevereiro, março de 2020. Quem estava lá dentro, estrangeiro, eles liberaram o visto, por isso que eu fiquei 6 meses e um pouquinho. E, cara, na época eles conseguiram controlar o corona. O Covid, eu fiquei até o final do ano e tinha morrido 58 pessoas, sabe? Então, tipo, eu fiquei 2 meses em lockdown e os outros 4 meses e meio, cara, vida normal. E, tipo, tava nas praias, as praias que a gente sempre vê cheio de turista, né? Nas fotos, tá, cara, era só a galera que, sabe, ficou quando fechou a fronteira, tipo. Então eu vivi muita coisa legal nesse meio lá, foi legal, eu tive a chance de conhecer uma Tailândia, né, diferente, e eu pensei, poxa, eu acho que rola eu não preciso ter ido para os países que eu ia, para o Vietnã, para a Indonésia, para seguir com o livro, eu tenho bastante história, e eu tenho muita história da Tailândia, então eu tive a chance, né, de viver a pandemia em um país que até então tinha controlado, porque agora os números estão meio que descontrolados, digamos assim, na Tailândia, mas até o ano passado eles tinham controlado. E foi legal ter essa experiência de viver a pandemia lá. Então, tem isso, né, no livro, além das crônicas, tem esses ensaios, né, de como foi passar a pandemia em outro país. Lá eu vivi lockdown de verdade e cara, para a cabeça é horrível. Tipo, foram 2 meses que não existiram na minha vida. Eu ficava, assim, eu tenho a noção do quão privilegiado eu sou, porque, cara, eu praticamente não trabalhei esses 2 meses, não porque eu não conseguiria trabalhar, né, porque meu trabalho é 100% remoto, mas porque, tipo, eu não conseguia porque, cara, não tinha cabeça para isso, sabe?
E eu me dei 2 meses ali do tipo, sem fazer nada, que eu ficava, sei lá, no sofá lendo, sabe? E eu pude fazer isso. Enfim, tem essas reflexões no livro, né? E ele deve ser lançado muito provavelmente no começo do ano que vem, acho. E é o livro que eu sempre quis escrever, cara, porque o nômade digital, o que eu sinto? É meio, sabe quando uma banda lança uma música só para tocar na rádio, um negócio mais comercialzinho? Foi o meu nômade digital, sabe? Eu tenho muito orgulho dele, curti escrever e tal, mas foi isso que eu falei, alguém me contratou para fazer, sabe? Agora esse não, esse é o que eu queria escrever desde o começo, que são as minhas histórias de viagem, que é o que eu gosto de escrever, são essas histórias de viagem, enfim. Então deve sair no começo do ano que vem, provavelmente. O nome provisório é Passageiro. Passageiro, lindo. Tô animado para ver. E você falou, Matheus, agora há pouco sobre procrastinação, né? E também sobre ficar um tempo ali sem fazer relativamente nada, né? Focado no trabalho, né? Em vez que a gente vive hoje nessa cultura aí do excesso da produtividade, né? Ainda mais com o celular. E como você falou agora há pouco, né? A pandemia veio e ninguém estava muito preparado para isso. Então a gente tem um culto aí a estar sempre trabalhando, sempre produzindo, sempre online, sempre no celular. E às vezes a gente está viajando e acaba não curtindo, ou está em casa e acaba não curtindo, e o celular virou ali, por mais que a gente trabalhe em casa, a gente acaba trabalhando mais do que em um lugar, né? Eu quero saber um pouco dessa tua visão sobre procrastinação, ócio criativo, nesses processos tanto de escrever ou de trabalhar, e essa pressão aí sobre fazer mais, fazer mais, fazer mais da sociedade. Como é que você lida com isso internamente? Cara, hoje eu tô muito de boa com isso, mas, por exemplo, eu falei agora que eu estava na Tailândia, né? Fiquei 6 meses ano passado na Tailândia. Em 2017, o primeiro país que eu viajei como nômade foi o México, o segundo foi a Tailândia. E quando eu estava na Tailândia, eu fui em todas aquelas praias lindas, maravilhosas. Estava vivendo o meu sonho, né? Que eu tinha construído tudo aquilo para me demitir, para trabalhar remoto, e ser nômade digital e viajar o mundo. E, cara, eu estava tão sobrecarregado com os freelas, e aí tinha um fuso também, que eu quase não me lembro dessa viagem da Tailândia. Tipo, fiquei um mês lá e, cara, era trabalhando o tempo inteiro. E aí era uma época ainda que eu tava me acostumando ainda com essa transição de profissional CLT com gestores cobrando isso, aquilo. E também o freela, que assinou seus primeiros contratos, quer agradar de qualquer jeito o cliente e não sabia dizer não. E, cara, às vezes tinha uma reunião, alguém marcava uma reunião comigo, um cliente, que a reunião era para marcar uma outra reunião, sabe? Coisas do tipo, assim, bizarras. E era mais isso que tu até brincou, que tem essa galera, esses gestores mais velhos, principalmente, que acho que estão tratando com criança, né? E era mais, o que eu sentia que era mais checando se eu estava trabalhando mesmo, sabe? Tipo, se eu não estava lá na Tailândia só pegando o sol e tomando cerveja na beira da praia. Então eu estava fazendo o que era para ser feito. Só que eu fui nesse processo também, vendo que outra coisa que surgiu nesse processo, quando eu me demiti lá atrás, eu percebi que eu queria viver da escrita, que é o que eu gosto de fazer, só que quando eu comecei a fazer esses freelas, e aí isso começou a se tornar um trabalho, eu estava trabalhando às vezes 12 horas por dia, escrevendo para os outros, eu percebi que, cara, eu tô odiando escrever, sabe? Então, tipo, não quero mais fazer isso. Então, eu fui fazendo também. Primeira coisa, eu acho que o principal foi aprender a dizer não e, assim, respeitar a minha própria agenda, não trabalhar de acordo com a agenda dos outros, sabe? Porque, cara, muitas dessas coisas, experiências que eu tive como freela, hoje eu não faço mais freela como redator. Eventualmente, quando surge algo muito específico, eu aceito, mas não é um serviço que eu ofereço hoje. Mas eu fui percebendo que muitas dessas mensagens, tá, no domingo, preciso urgente de tal coisa. Cara, nunca é urgente. Passei a não dar WhatsApp para cliente nesse caso também, porque para não incomodar durante o final de semana. Contato só por e-mail. Então, assim, a gente tem que, no caso do profissional autônomo, né, tem que colocar algumas regras, cara. E, por exemplo, agora, tá? É uma regra que eu tenho no meu calendário desde o ano passado, que eu não trabalho mais na sexta-feira. E às vezes eu vou fechar alguma coisa, eu tenho feito alguns publis nas redes sociais, por exemplo. E aí a galera vem da agência e quer marcar na sexta-feira. Antes, né, lá em 2017, em 2018, eu ia falar, óbvio, vamos, né? Não tem horário, sabe? Mesmo já tendo essa regra minha de não trabalhar, eu ia ceder. Eu ia marcar até no sábado, se o cliente falasse, vamos fazer no sábado. Agora não, cara, tipo, falo, não posso, sabe? Tipo, não posso, não tem jeito. Então, óbvio, né, vai muito
envolve várias coisas, né? Autoconhecimento, a situação profissional que você se encontra no momento também. Hoje é muito mais fácil dizer não, na situação que eu me encontro do que no começo, né? Claro. Mas eu vejo que... E aí falando dessa... Vamos chamar de ditadura da produtividade ou da positividade tóxica também que a gente vê nas redes sociais. Cara, o LinkedIn, eu adoro o LinkedIn, mas lá é onde se perpetua mais esse discurso da produtividade, do trabalho enquanto eles dormem, sabe? Eu quero dormir enquanto eles trabalham, sabe? Eu quero ficar de boa e deixar alguém, se possível, trabalhar para mim ou ter uma renda passiva, ou o que for, porque... Mas eu já fui essa pessoa também, tá? Principalmente quando eu tava nessa transição, e, tipo, trabalhar 12 horas. Só que, cara, chegou uma hora que eu percebi isso na Tailândia, a primeira vez que eu fui. Cara, tipo, passei um mês na Tailândia e, tipo, sabe? Eu lembro que eu tava num sábado à tarde, numa praia linda, em Pipi, e eu tava com o celular direto, assim, ó, tipo, só olhando o LinkedIn, os negócios, tipo... Aí uma hora eu olhei assim, cara, tipo, eu tava estressado com algum comentário em algum post meu que, tipo, sei lá, alguém, não chegava a ser um hater, mas alguém falou alguma merda lá, enfim. E eu fiquei aquilo a tarde inteira na cabeça, olhando a repercussão disso e tal. Aí eu olhei, cara, eu tô na Tailândia, cara, por que eu tô aqui na praia, hoje é domingo, sábado, sei lá, o que eu tô olhando isso, enfim. Mas, cara, esse discurso é muito prejudicial e eu sou ao mesmo tempo que eu sou um defensor do slow travel, em termos de conteúdo, por exemplo, eu sou um defensor do slow content também, assim, eu tento não ser refém de algoritmo de rede social, de tipo, seguir a última moda do momento. Vocês nunca vão me ver fazendo dancinha no Instagram, por exemplo, só porque isso supostamente dá mais engajamento. Então, tipo, eu tenho tomado muito cuidado, e principalmente agora que eu tenho uma certa visibilidade no que eu faço, cuidado com o que eu... cuidado na forma como eu utilizo a minha voz também, né? Aquele negócio lá do Homem-Aranha, que o tio Ben fala para ele, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Eu tento, ao máximo, tomar muito cuidado com o que eu falo nesse sentido, porque, cara, eu conheço vários amigos da minha idade, eu tenho 32, alguns mais novos, que já tiveram burnout, sabe? Eu tive a beira de um burnout quando era CLT. E, cara, é uma galera nova, sabe? Tipo, sei lá, a gente tá em tempos estranhos, cara. Tipo, eu me sinto muito privilegiado de fazer o que eu faço hoje e ter percebido isso antes, cara. Que eu tava, tipo, trem desgovernado, sabe? De trabalho. E eu percebi isso cedo. Tem gente que, infelizmente, não percebe, né? Nunca é tarde, né? Sempre melhor agora do que... Acho que até um post esses dias, né? Acho que foi até hoje, né? Que você falou assim, nunca... no futuro você vai ter querido ter começado hoje, né? Uma coisa assim, né? Então, a melhor hora para ter começado alguma coisa era 20 anos atrás, a segunda melhor é hoje, né? E falando nisso, Matheus, você tem hábitos, rotinas ou práticas específicas que você faz aí sempre, em qualquer lugar? Tipo meditação, ou né, andar na natureza, ou exercício físico, alguma prática de alimentação ou de jejum? Boa. Enfim, você tem práticas aí, hábitos e rituais que você faz constantemente? Cara, eu tenho alguns foram se perdendo, outros foram se adaptando, mas quando eu estava na Tailândia eu tentei yoga, meditação, eu estava numa ilha que chama Koh Phangan, que, enfim, todo dia de manhã tinha... A galera brincava, os brasileiros chamavam de tilelê, tinha uns tilelê lá dando umas aulinhas de yoga, uns negócios, fui algumas vezes, só que eu fui percebendo que para mim não estava funcionando. O que sempre, quando eu tenho a chance de fazer de exercício, eu gosto de caminhar, cara. Caminhar ajuda muito o meu processo criativo. A minha rotina varia muito de acordo com o que eu estou trabalhando no momento, né? Como eu falei, eu estou trabalhando no meu livro agora, a coisa principal. Então, eu tento acordar cedo, a hora que o sol nasce. Aqui nasce 7 e pouquinho da manhã. Eu saio da cama. Tem alguma coisa, por exemplo, para ir no mercado comprar, eu já aproveito e vou a pé. E vou e compro, já tiro isso. E aí, essa primeira caminhada matinal não sei, cara, faz parte do meu processo, sabe? Vai me dando ideias enquanto eu ando. E aí eu chego, tomo um banho, no banho, cientificamente comprovado isso, né? Que a gente tem ideias no banho, porque é como uma meditação mesmo, né? O nosso cérebro desliga. Então, isso me ajuda bastante na hora de chegar e escrever. E aí, dentro do processo de escrita, citando Hemingway de novo, principalmente nesse livro eu tenho feito isso,
porque é um livro que eu tô contando história, né? Eu sempre deixo eu escrevo de manhã, né? Então vamos lá, das 8h30 da manhã até meio-dia, é o que eu escrevo. Quando eu chego por exemplo, cheguei no meio-dia hoje, parei de escrever, eu deixei a cena que eu estava trabalhando, da minha crônica, pela metade. O Hemingway falava para fazer isso, porque quando você chegar no outro dia, você vai ter um ponto de partida, sabe? Você sabe o que está acontecendo. E aí amanhã, quando eu acordar, eu vou dar minha caminhada, vou tomar um banho, eu vou estar pensando nisso, eu já vou chegar e... Porque se simplesmente acabasse o negócio hoje, talvez eu ia ter um bloqueio amanhã. Tipo, chegar, tá aí agora. Para onde que isso aqui vai, sabe? Então, para esse livro, principalmente, o processo tem sido isso. E aí, cara, eu uso as tardes para fazer coisas mais burocráticas, mais chatinhas mesmo, enfim, né, aquela coisa de bastidores que a galera não vê no Instagram. Beleza, hoje eu trabalho por conta própria, sou autônomo, né? Só que, assim, eu sou autônomo, eu tenho um CNPJ, eu tenho que cuidar disso, tenho que cuidar daquilo, então tenho que responder os e-mails, tenho que cuidar das coisas da empresa, escrever os posts para redes sociais, fazer uma automação de e-mail aqui, outra ali, enfim, eu cuido dessas coisas tudo. Então eu utilizo a tarde para fazer essas coisas e marcar reuniões, etc. E as manhãs eu tenho, principalmente agora com o livro novo, eu tenho dedicado à escrita. E aí, cara, lá por umas 5 da tarde, num dia normal, eu paro de trabalhar. Então, eu tenho intervalo de almoço. Eu devo trabalhar umas 6 horas por dia. Às vezes, claro, né? Mais que isso, às vezes menos, às vezes não trabalho. Isso de segunda a quinta-feira. Mas é uma rotina bem, bem tranquila, cara. Eu já brinquei esses dias no Instagram que eu recebo muita mensagem do tipo, eu sei que você é um cara muito ocupado, talvez não vai ler a minha mensagem, eu não responder. Eu fico pensando de onde as pessoas tiram essa imagem. Eu sou o completo oposto, cara. Tipo, não sei, as pessoas veem, beleza, eu escrevi um livro, eu fiz isso, aquilo, ele deve ser um cara super ocupado. Não sou, cara. Tipo, sabe? Nem Eu quero ser, tento né? ser o menos ocupado. Nem quero ser, não. Tá longe de ser o meu objetivo, mas eu acho que isso vai muito também daquilo que a gente estava falando, né? De essa super produtividade, sabe? As pessoas meio que têm uma visão que alguém que, sei lá, é bem sucedido na sua área, necessariamente alguém que trabalha muitas horas, que tem uma agenda super ocupada. A minha agenda é super de boa, sabe? Então, sim, se vocês ouvirem isso aqui, me mandarem uma mensagem lá no Instagram, no LinkedIn, eu vou responder com o maior prazer dentro do meu tempo. Uhum, massa. E você citou Hemingway 2 vezes, né? Eu tive em Cuba, eu tenho um bar lá que fala que é o bar que ele mais ia. Recentemente vi um filme também, esqueci o nome do filme, mas a história dele Papa Hemingway. Filmaço. Isso foi maravilhoso. E eu queria saber, assim, imagino que tenha sido uma grande referência para você, né, na sua escrita, ele tem uma escrita incrível também, e se sim, além dele, quem mais foram grandes escritores que te influenciaram aí? Eu acho que teve um conteúdo seu ali sobre Dostoiévski também. Enfim, quais são aí os grandes nomes que te influenciaram na escrita? Cara, Hemingway, com certeza. Eu teve 2 livros que eu li, tipo, dele em momentos específicos. Eu li o Velho Mar quando eu estava morando num barco em Lisboa. Então tinha todo, né, aquele negócio. E eu fui pela primeira vez para Paris, primeira e única até agora. Em 2019 eu li o Paris é uma Festa também. Aí eu ia nos cafés que o Hemingway eu costumava ir trabalhar, enfim, fiz o meu tourzinho literário. Mas o Hemingway foi uma coisa, influenciou sim, mas é recente, de ser letrado 2018 para cá, acho, 17. Mas o primeiro romance que eu li mesmo, romance, o gênero, né? O primeiro livro que eu pensei, cara, eu quero fazer isso, foi o On the Road, do Jack Kerouac. E aí depois eu li tudo que ele tem dele, eu já li. Eu li, eu estava saindo não tinha me formado na faculdade, alguma coisa assim. E eu li, primeira coisa, vontade de largar tudo, e segundo, quero ser escritor. Então eu acho que começa ali. Foi uma grande influência, ainda é. Aí seguindo essa galera, ele não é considerado ali um beatnik, mas tinha um estilo não só literário, mas de vida parecido com essa galera. O Hunter S. Thompson, eu gosto bastante, né? Tem muita influência no livro novo dele, no meu livro novo, tem bastante influência dele. Dostoiévski, eu tive uma fase, cara, de literatura russa, de Dostoiévski, de Tolstói, essa turma toda. Eu sou meio de fase, tá? Por exemplo, agora a minha fase atual é um autor são 2 autores contemporâneos, que é o Karl Ove Knausgaard, que eu devo ter pronunciado errado, que é o norueguês, e o Murakami, o japonês lá.
Inclusive, eu tô lendo um dele que tá me inspirando também a fazer exercício físico, que é aquele de corrida dele lá. Que ele é escritor e maratonista, né? E eu tô lendo esse, tá sendo bem legal. E, cara, dos nacionais, um que eu adoro é o J.P. Cuenca, que é um contemporâneo também. Lançou um livro de crônicas de viagens agora, também, muito bom. Pô, e aí tem os clássicos, né, brasileiros, Machado de Assis, mas eu gosto mais dos cronistas, cara, tipo Rubem Braga, Nelson Rodrigues, dos brasileiros, né. Mas eu acho que as minhas, como eu falei, né, eu sou meio de fases, né, e as minhas influências do momento são o norueguês, o Nausgaard, e o Murakami, né, que fala. É isso, acho que é o que eu tenho lido ultimamente. E aí, sobre os cursos, né? Queria que você falasse um pouco mais sobre os cursos que você tem hoje disponíveis. É um de escrita criativa e um sobre LinkedIn, né? Queria que desse uma visão nos cursos e como é que a galera faz aí para acessar. Ou você falou de LinkedIn e de Instagram, né? Qual que é o melhor jeito das pessoas chegarem até você, os cursos e o livro? Queria que desse uma geral para quem quer saber mais do seu trabalho. Cara, o meu hub de conteúdo, digamos assim, que encontra todas essas informações é o mateusdesouza.com, Mateus com TH. Lá tá, no menuzinho tem todas as coisas, tem o blog, cara, meu blog tem uns 300 artigos lá, que eu tenho um blog desde 2013, bem antes de escrever no LinkedIn, tem o link para os cursos, tem o link para o livro, o jeito mais fácil e mais barato de comprar o livro é na Amazon. Eu sempre falo que, né, quem tem uma cidade, mora numa cidade, tem livraria de bairro, procura na livraria de bairro, se não tiver na livraria de bairro, pede para o livreiro, para a livreira pedir, porque, cara, eu tô vendo muita livraria fechar, principalmente não só por causa da pandemia, né? Por exemplo, eu lancei o livro em 2019 na livraria Saraiva do Pátio Paulista, no shopping lá de São Paulo. Fiquei sabendo que tem uma loja de calçados no lugar hoje da livraria, sabe? Agora não existe mais. E a Amazon, né, ela tá dominando tudo. É muito boa, porque, por exemplo, eu viajo com Kindle, né? Não tem como levar os livros na mochila. Eu uso, mas ao mesmo tempo eu incentivo a galera a comprar nas livrarias de bairro. Mas, enfim, isso o livro, né? Aí, os cursos, cara, só para dar um contexto, em 2016 eu estava escrevendo há um ano já no LinkedIn. O LinkedIn lançou uma lista lá de Top Voice, que são os profissionais mais influentes da rede. Eu saí nessa lista lá em 2016. Cara, foi algo novo, assim, tipo, primeiro, eu não sabia o que isso ia gerar na minha vida e assim, quando eu estava lá em Tubarão escrevendo meus negocinhos, e de repente meu nome estava na Exame, na Forbes, nisso, naquilo, por causa do rolê de Top Voice. E aí no ano seguinte, muita gente começou a me pedir curso, mentoria, consultoria, empresa pedindo para dar palestra. Só como eu já tinha me tornado nômade, não tinha como eu ir presencial, né, fazer esse rolê. Então, eu criei o curso online lá em 2017, uma época que hoje todo mundo tem curso online de qualquer coisa, né? Mas quando eu criei lá ainda era meio novidade, né? Eu lancei meio que no medo ali do que a galera ia achar e tal. Eu lancei esse curso de LinkedIn, que é um curso de marketing pessoal e produção de conteúdo no LinkedIn. É um curso, não tem hack milagroso, tipo de coisa, é um curso de estratégia mesmo, desde a estratégia de como você fazer o seu marketing pessoal na rede, como você se portar, você se vender na rede, seja você um profissional independente ou não, e a parte de produção de conteúdo, né? Eu basicamente, nas aulas, falo o que eu fiz, o que eu faço, né, o que eu tenho feito durante todos esses anos produzindo conteúdo no LinkedIn tem dado certo. De 2017 para cá, 12 top voices dos anos seguintes foram meus alunos, então a galera fez. Assim, eu não estou dizendo aqui que quem se inscrever no meu curso vai virar um top voice, mas essa galera, né, fez o curso, aplicou as lições e saiu na lista. E aí depois, cara, pós o livro que eu lancei, né, o Nômade Digital, aí eu comecei a receber um outro tipo de mensagem. A galera queria mentoria de escrita mesmo, para escrever melhor, enfim. E aí pensei nesse curso de escrita criativa, onde não é um curso de copywriting, não é um curso para ensinar você a escrever com gatilhos mentais e coisas do tipo, né? Sistemas do marketing, não é isso, é um curso de processo criativo mesmo, para você contar suas histórias melhor, para você se comunicar melhor. Enfim, tá lá também no site. E aí eu tenho um terceiro curso, que é um curso em parceria com a Laís Schultz e a Natália Montenegro, que é um curso de branding, storytelling, conteúdo
e conteúdo para profissionais independentes. É um curso mais robusto, são mais de 10 horas de aula, mais 3, e é um curso bem nichado, né? É realmente para profissionais independentes, para freelancers, autônomos. E aí você encontra esses cursos lá no meu site, no mateusdesouza.com. Tá lá os 3 cursos, o de LinkedIn, o de escrita criativa e esse de branding, storytelling e conteúdo. E é esse Instagram, eu sou @mateusdesouza.com. Foi o que sobrou de arroba lá para mim, porque o meu nome é muito comum. Já tinha outro Matheus de Souza lá, o que sobrou foi esse. O meu é Ricardo Lima também, eu tive que colocar o Rick Lima. A galera falou, por que você colocou Rick? Porque Ricardo já tinha muito. Então, não tem muito, não é muito mirabolante assim o porquê, né? Pois é. E você falou um pouco agora da fórmula de... A gente vai colocar todos os links aqui, tá? Mas você falou sobre esse lance da escrita criativa e talvez mais intuitiva, assim, esse lance da escassez, fórmula de lançamento, etc. Você acha que é possível juntar os dois ou são coisas antagônicas, assim, o ato de você escrever como crônicas, por exemplo, e o ato de você criar esses gatilhos mentais para vender mais, assim, são tipo 2 áreas do cérebro que você usa, você vê um jeito de juntar os dois? Qual que é a tua visão sobre isso? Cara, a tua pergunta é maravilhosa. Eu não vejo como antagônicas, mas eu vejo que como as pessoas usam, por exemplo, a fórmula de lançamento, ou aquilo que eu brinquei, né, que hoje em dia tem curso online para qualquer coisa, tem curso online te ensinando a ter um curso online, coisas do tipo, eu acho que a galera meio que se passa, assim, por exemplo, coisinhas simples, cara, do tipo, sei lá, abrir uma turma de um curso, são só 50 vagas, e corre, não sei o que é um negócio de escassez, e, porra, é um curso online gravado, né? E você sabe que não são só 50 vagas, né? Está fazendo isso que é para o cérebro, pô, não posso perder a vaga. Então, último dia para você comprar, não sei o quê. A pessoa vai lá, se inscreve e o curso fica aberto por mais, sei lá, uma semana. Então, assim, eu acho que... Cara, eu lancei o meu primeiro curso lá, tipo, eu nunca fiz o curso da forma de lançamento, mas eu entendo todo o conceito e eu usei muitas coisas ali que são ensinadas dentro da fórmula de lançamento específica, que, pô, uma coisa básica de marketing, que ensina que é ter a lista de e-mails e aquecer a lista de e-mails, coisinhas assim. Agora, a parte de escrita mesmo, cara, eu tento me afastar disso, sabe? Quem olhar, né, por exemplo, essa semana tá rolando, tô fazendo uma promoção especial que vai, provavelmente, eu não vou falar datas aqui, porque quando o podcast for ao ar, a promoção não vai mais estar valendo, mas estou fazendo uma promoção que, cara, quem está acompanhando desde o começo, eu estou sendo bem honesto no que eu estou falando, assim, vai ser até dia tal e vai ser realmente até dia tal, é isso, aquilo, ou então, por exemplo, eu fiz uma aula online, um evento, um webinar, sobre LinkedIn, 1 hora eu falando, dando uma aula, e eu deixei bem claro, né, na copy, digamos assim, dos posts, que pô, é uma aula gratuita, beleza, mas sim, no final eu vou tentar te vender algo, claro, porque né, eu tenho que pagar minhas contas, ainda brinquei, né, essa casa bonita que você falou aqui no começo que eu tô no México, botei uma fotinha do computador com a vista assim, da casa e tal, eu falei, vocês acham que o Airbnb aqui é de graça, sabe? Então, tipo, eu sempre sou sincero nas coisas que assim, eu sou sincero, e isso é foda também, porque eu sou sincero porque eu sou assim, só que tem gente também que já tá começando a usar isso como forma de entrar na cabeça das pessoas, sabe? Porque, por exemplo, essa galera de fórmula de lançamento, de copywriting, descobriu que vulnerabilidade e sinceridade vendem, sabe? Só que, cara, não é para você usar isso como uma estratégia de marketing, sabe? Tem que fazer isso faz sentido, né? Se você é assim, sabe? Eu acho que ainda a melhor maneira para você vender qualquer coisa é ser você mesmo, sabe? Então, tipo, quando eu estou escrevendo um texto de venda, alguma coisa, eu não estou pensando, a pessoa que lê vai achar que eu fui vulnerável aqui, ou que eu fiz isso. Não, eu estou mandando a real, estou sendo eu. E eu acho que por isso que eu tenho sucesso com os meus cursos também. Tipo, cara, eu deixo os meus cursos abertos o ano inteiro. Tipo, eu não faço isso de turma, assim. Eu devo lançar que é uma metodologia que eu estou criando. É um curso de escrita de viagem que ele vai ter turma porque eu vou fazer ao vivo. É a primeira vez que eu vou fazer algo ao vivo. Mas também só vai ter a limitação porque é um curso que eu pensei específico de ter um retorno ali com os alunos, um feedback, de trocar ideia mesmo. Então, tipo, vai fazer mais sentido ser ao vivo.
E porque se eu fosse fazer gravado, não ia funcionar, sabe? Então, por isso que vai ter uma limitação de vagas. Só que, tipo, cara, eu vejo esses gatilhos aí de escassez, de isso, de tudo aquilo. É óbvio, funcionam, só que a galera tá usando isso tipo, de um jeito bizarro, cara. Então, eu não vejo as duas coisas de formas antagônicas, mas eu vejo, assim, dá para ganhar dinheiro com a sua escrita, ou dentro da sua área, com um curso, tipo, sendo honesto e fazendo as coisas, né? Eu não, assim, não quero dizer também, né? Não quero me colocar em maus lençóis aqui de dizer que essa galera não é honesta, mas eu acho que... Porque tem muita gente boa que utiliza... Já vi muita gente boa, amigos meus, usando essas estratégias, enfim. E, cara, eles usam porque dá grana, sabe? Tipo, realmente. Tipo, eu vejo números e fico de cara, assim, com os negócios. Tipo, cara, eu preciso ganhar talvez um pouco menos e assim, não quero que ninguém olhe para os meus conteúdos e pense, nossa, que charlatão, que isso. Não, cara, tipo, antes de tudo, eu sou escritor e, tipo, tenho, né, total cuidado com, tento ser o mais responsável quando eu estou fazendo marketing de alguma coisa, quando eu não estou escrevendo uma crônica, por exemplo, para não ficar um negócio, tipo, chato. Você deu esse exemplo aí, né? Acho que só para a gente finalizar aqui, você deu esse exemplo da vulnerabilidade como uma estratégia que estão se usando, né? E de alguma maneira, assim, para mim parece algo que você está fazendo e que as pessoas ainda não entenderam o valor, no geral, né? Tipo, por exemplo, ser vulnerável, né? E outras coisas você vê que você faz pelo jeito que você faz mesmo, que é diferente do que a maioria das pessoas que fazem sobre nomadismo digital ou sobre como ser top voice no LinkedIn ou em relação aos cursos, né, aos temas dos cursos que você faz, que você vê a galera que está no mercado aí vendendo coisas parecidas. O que você acha que, além da vulnerabilidade genuína, por exemplo, são coisas que são diferenciais naturais seus, seja que sejam dom, sejam talento, seja o que você foi cunhando aí, o que você vê como diferencial em alguma dessas categorias ou anterior a isso? Tá, eu vou dar um exemplo, serve para o Instagram, para o LinkedIn, que eu vejo que a galera comete um erro de tentar copiar tudo que está dando certo no perfil de outras pessoas. E aí você vai perdendo a sua identidade quanto a isso, sua autenticidade. E eu, assim, já fiz alguns testes do tipo, sei lá, perfil do Instagram, carrossel, né, Reels, isso, aquilo, a dancinha que eu brinquei. Dancinha eu nunca fiz. Mas carrossel com X dicas e tal. E cara, aí quando eu olho, assim, eu sigo vários profissionais de marketing, vários produtores de conteúdo, galera que tem curso, e a impressão que eu tenho é que todo mundo está fazendo a mesma coisa, sabe? Então, eu acho que o principal cuidado que eu tenho não é o que eu faço, é o que eu não faço, cara. Tipo, eu não vou fazer dancinha no TikTok ou trazer essas dancinhas pro Instagram, só porque a galera tá fazendo e tá dando resultado. Então, eu tento buscar alternativas dentro das minhas habilidades, dentro do meu estilo de vida, do que eu acredito, e tento trazer isso para as minhas redes. O meu Instagram, por exemplo, assim, eu viajo, né, pelo mundo, então eu estou sempre vendo coisas novas e eu gosto de fotografia. Então eu tento tirar fotos de coisas legais e toda a minha legenda tem algum texto que ou tem a ver com essa foto, ou enfim, são textões mesmo na legenda. Eu escuto um monte de gente falando, não, o Instagram não é lugar de textão, ninguém lê. Os posts meus que mais bombam, cara, são os que tem textão na legenda, sabe? Então, tipo, cara, se eu tivesse... E assim, as pessoas dão uns conselhos, óbvio, com a melhor das intenções. Matheus, você devia ter um canal no YouTube, você devia fazer isso, você devia fazer aquilo. Se eu tivesse seguido esses conselhos, eu ia estar fazendo o que todo mundo faz, eu não ia me diferenciar em maneira alguma dessa galera. E principal, cara, eu ia estar odiando o meu trabalho, porque, cara, eu odeio gravar vídeo, por exemplo. Não gosto mesmo. Eu falei, eu sou escritor, eu gosto de escrever, cara. E tipo, eu gosto de ter uma coisa, talvez seja até, não sei, bobagem minha ou, sei lá, preciosismo da minha parte, que eu gosto de ter o meu feed bonitinho aí no Instagram. Eu não quero meter um carrossel no meio das minhas fotos de viagem, sabe? Não quero meter uma dancinha. Então, tipo, pode ser preciosismo da minha parte? Pode, mas eu gosto de... porque, assim, faz parte da minha marca pessoal isso, sabe? Tipo, faz parte de quem eu sou. Então, se eu coloco um carrosselzinho com umas diquinhas, um negocinho, não vai ser eu, sabe? Então, tipo, eu acho que a principal dica disso tudo saiba principalmente o que não fazer, né? Tipo, cara, eu tenho um filtro, cara. Tipo, se todo mundo tá fazendo tal coisa, eu não vou fazer, sabe? Tipo,
eu não quero estar nesse meio. Tem essa parte. E isso serviu quando, por exemplo, quando eu saí na lista de Top Voice, cara, pô, eu escrevo crônica no LinkedIn, eu escrevo, sei lá, uns conteúdos que, às vezes, quando eles bombam, vem a polícia do LinkedIn, aqui não é Facebook, aqui não é isso, vai escrever isso em outro lugar, sabe? Porque, cara, eu fui Top Voice escrevendo essas coisas, que querendo dar conselho, tá ligado? Sabe? Então, esse tipo de coisa, sabe? Então, cara, e eu acho que deu certo porque, por exemplo, a lista de Top Voice, cara, se pegar de qualquer ano, essa lista não é sobre número de seguidores, não é sobre engajamento, é sobre você, né, ter a sua própria voz, você ter uma voz naquilo que você faz. E todo mundo que escreve lá, que está nessa lista, cara, todo mundo é bem autêntico no que faz, sabe? Cada um do seu jeito, sabe? Ninguém tá tentando copiar outra pessoa. Óbvio, toda lista tem exceções, né? Tem muita gente boa que fica de fora das listas. Premiações gerais, em geral, são assim, né? Mas, cara, o que eu vejo de traço, né, que é comum a essas pessoas é a autenticidade, cara. Tipo, não é isso que a gente brincou, né? Não é usar vulnerabilidade como estratégia, não é usar esse tipo de coisa, né, como algo pensado, né? Então, tipo, cara, eu tô lá nas redes sociais, tipo, de peito aberto, fazendo minhas coisas, falando o que eu penso, sempre de acordo com os meus valores e com o que eu acredito, e tem muita gente que se identifica com esses mesmos valores. Você entra no meu perfil, não tenho lá 1 milhão de seguidores, igual tem alguns nômades que tem curso online de nomadismo, te promete mundos e fundos, eles têm lá 1 milhão de seguidores, prometendo coisas irreais e tal. Eu tenho lá meus 30 mil no Instagram, mas, cara, eu sei que é uma galera que, tipo, realmente se identifica e assim, e vamos falar, né? A gente precisa pagar as nossas contas e são pessoas que estão lá pagando minhas contas, comprando os cursos, comprando o livro. E tem um grande amigo meu, nome também, o Lucas Morello, do Bota na Rua, que ele fala um negócio que é a mais perfeita definição disso, que nas redes sociais você não precisa ter 1 milhão de seguidores, você precisa ter 1.000 fãs fiéis, sabe? Então, tipo, depois você conquista isso, tipo, 1.000 pessoas que vão comprar qualquer coisa de você, não precisa ter 1 milhão. Então, eu acho que muito também esse olhar que a galera tem, né, de crescer nas redes sociais, de fazer o que todo mundo está fazendo, sabe? Desde a foto de perfil com fundinho colorido, que agora todo mundo tem, ou no carrossel das dancinhas, porque a galera olha esse número, tem que ter 1 milhão de seguidores, o fulano faz isso e tem X mil seguidores. Mas a gente nunca sabe se a pessoa comprou seguidores também, o que fez por trás. Tipo, no final das contas, é uma grande vaidade, né? Até existe o termo, né? Métricas da vaidade, de vaidade. Então, eu prefiro ficar bem longe disso, fazendo o meu. Talvez demore mais um pouquinho do que essa galera para chegar, né, onde eu quero, mas eu penso muito no longo prazo também. Eu acho que esse tipo de discurso imediatista, de atalhos, essa galera que fala em dígitos, eu já sabe, não sei quantos dígitos em quantos dias, eu já fico longe, assim, tipo, não quero que vincule meu nome a isso. E esse tipo de discurso, é por isso que eu me preocupo também muito com marketing pessoal e tal, isso não se sustenta no longo prazo, cara. Tipo, então, eu me preocupo muito do que eu vou estar fazendo daqui a 10 anos, sabe? Tipo, talvez essa galera ganhe lá seus X dígitos em sei lá quantos dias, mas e depois, sabe? Uhum. Então, acho que é sobre isso e tá tudo bem. Acho que é autenticidade, né? Acho que a palavra que me vem aí pra gente finalizar é autenticidade. Então, desejo que você siga autêntico aí, siga viajando, siga escrevendo, tô animado pro passageiro, ou seja, qual for o nome que vai virar aí. E te agradecer aí, Matheus, pelo tempo, pela energia, pela troca, pelas dicas. A gente vai deixar o link aqui, tanto do site quanto das redes sociais. E vamos ver se a gente se encontra em algum lugar aí do mundo. Vou te acompanhar para ver onde você tá aí. Demais. Ó, próximos 6 meses estou no México. Ó, tô chegar aqui. Quero ir pra aí. Tava te falando antes de a gente gravar, né? Do começo do campeonato de surf que teve ali, aquela onda, eu quero chegar nela, Boa. Maravilha, Matheus. Valeu, obrigadão aí. Boa tarde, mano. Valeu, cara. Valeu, obrigado pelo convite de novo. Gratíssima por ter escutado a gente. Cada semana aqui no Abrindo Caminhos, eu converso com pessoas que são referência em empreendedorismo, arte, ciência, espiritualidade e que buscam ser a versão mais autêntica de si mesmo. O papo com o Matheus hoje foi muito leve, muito bacana, sobre viagem, sobre nomadismo, sobre livros, sobre empreender online, sobre produtividade, sobre modinhas, muita coisa legal para quem quer se jogar nesse mundo aí.
Tem vários episódios aqui no Abrindo Caminhos sobre nomadismo digital, sobre viagens. Dá uma olhada aí que tem vários. Tem Almir Júnior, Carol e Alexis e várias outras pessoas aí, Letícia Mello, que falaram aqui sobre esse termo. Temos Amir Klink, Heloísa Schurman, tem Edgar Gouveia, tem Fábio Novo. Esse tema tem sido recorrente aqui no Abrindo Caminhos. Espero que vocês tenham gostado e até semana que vem, galera.